Fala, meu amigo Monsônio, graça e paz, tudo bem? Então, tentei fazer aqui o horário, né? Eu te chamei às 7 horas aí, 7h04, não sei, mas não deu pra gente fazer ao vivo, então eu vou gravar aqui, né, essa parte da aula pra você e qualquer coisa depois a gente conversa, tá legal? Então, meu amigo, essa parte 2, né, é a segunda parte do nosso discipulado de consolidação. E nós tivemos na primeira parte, estudando, né, sobre... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Primeira lição nós estudamos dizendo que nós estamos prontos e agora, né? Falamos na segunda lição sobre consolidados na doutrina, que é a doutrina da palavra de Deus, doutrina de Cristo. Na terceira lição nós conversamos sobre a consolidação na oração, a necessidade de nós perseverarmos na oração. A quarta lição, nós falamos de consolidados na comunhão. E agora, nessa segunda parte, nós vamos estar vendo algo que nos chama muita atenção, que é uma das coisas mais necessárias para a vida de um cristão, que é o revestimento do Espírito Santo, né? E essa lição de número 5, nessa parte 2, né, do programa de discipulado em consolidação na qual você está, ela fala justamente sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo, ser revestido do Espírito Santo, ter o Espírito Santo como sendo aquele que guarda, que guia, que protege, aquele que também orienta no que você e eu vamos falar. A introdução ela diz o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo, né? Atos capítulo 2, versículo 4. Jesus ele disse o seguinte para os discípulos. Disse para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém, para que, a fim de que do alto eles fossem revestidos. Na verdade, não seria apenas uma questão de obediência, seria também algo que eles precisariam, que eles precisam, que nós também precisamos para levarmos a palavra de Deus com coragem, né, crendo. Eu ouvi uma frase essa semana de um livro que eu ouvi, que diz o seguinte, que apesar da perseguição, apesar de tantas coisas, os discípulos, eles também sabiam o que os aguardava depois dessa vida. Então é por isso que eles falavam e que eles também continuavam firmes no propósito da pregação da palavra. Então, nessa primeira parte da introdução, diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo, né? E também buscarmos isso para a nossa vida. Moçânio, eu costumo dizer que às vezes nós pecamos em algumas situações. Nós achamos que falar em línguas já é o ápice da vida cristã. Não. Falar em línguas é manifestar do Espírito Santo. Mas o crescer, né, na graça e no conhecimento é que vale para que eu e você sejamos cristãos fiéis a Deus e temamos ao nosso Deus em todas as situações. Porque quando Ele nos manda, né, quando Jesus mandou o Espírito Santo, né, para que fosse e descesse na vida daqueles homens, é para que eles entendessem que o próprio Deus estava dando de si mesmo para a vida deles, entende? Uma outra coisa também que a gente precisa entender, que quando Deus manda com que eles fiquem em Jerusalém, era uma questão de obediência e também de cumprimento da palavra de Deus. Nota uma coisa, Joel, o livro de Joel capítulo 2, eu não lembro se é 2 ou 3, diz que nos últimos dias aconteceriam, né, o derramamento do Espírito Santo. Só que esses últimos dias, se a gente for pegar literalmente nessa palavra, nós vamos cair em um problema. Nós vamos achar que só foi para aquela época. Não. O renovar do Espírito Santo é para os nossos dias também, tá bom? E a primeira parte diz que o Espírito Santo foi derramado. Primeira aqui diz porque também tem um versículo, né? 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder,
amor e disciplina. Esse espírito de poder, né, que Deus deu aos seus discípulos e que também é dado a nós, a todo aquele, toda aquela que busca, esse espírito de poder é justamente para que eu e você possamos falar do Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, sem nenhuma barreira, tá? Sem nenhum constrangimento. Deus, ele nos dá, ele fez com que, através do Espírito Santo, homens comuns, né, pescadores, cobradores de impostos e outros, etc., fossem homens eloquentes e pregassem o Evangelho de Cristo, tá? Então, essa primeira parte é justamente sobre isso, que o Espírito de poder é para que isso aconteça, tá? É para que isso, eles possam ter autoridade para enfrentar, não é enfrentar em termos de rebeldia, mas enfrentar contra as questões de injustiça, entende? Nós estamos vivendo uns dias aí, uns dias muito temerosos de injustiça. E também uma frase que eu ouvi hoje é o seguinte: as igrejas estão pregando, falando de política nos seus púlpitos para que no futuro não sejam proibidos de falar de Deus dentro das igrejas. Então é para esse tempo também que Deus nos reveste de poder, entende? Para que a gente possa se posicionar e que a gente possa ser profeta de verdade nessa terra. Amém? O segundo tópico diz que o Senhor nos deu também um espírito de amor, né? Esse espírito de amor não era evidenciado apenas por palavras, tá? É porque é muito fácil, moçada, é muito fácil eu pregar e eu falar sobre qualquer situação relacionada ao amor, mas eu não viver o amor. Então, o espírito de amor que foi concedido àqueles homens foi concedido também para que eles pudessem fazer, sabe o quê? Amar como Cristo amou, ter compaixão pelas pessoas, né? Porque é muito fácil, muitas das vezes, nós recebermos uma autoridade, um poder de Deus e simplesmente nós usarmos, as pessoas usarem isso a benefício próprio, ao invés de usar em favor dos irmãos, né, das pessoas carentes. Então esse espírito de amor é o mesmo espírito que estava em Cristo, que teve compaixão e que deixou o céu e veio para que pudesse viver aqui, curar muitos enfermos, expulsar demônios. Outra coisa, o espírito de poder também nos dá essa autoridade, tá? De coragem para expulsar demônios e repreender enfermidades, tá bom? Então, e o terceiro tópico, ele diz também sobre um espírito, que esse Espírito Santo que foi derramado sobre os homens e que continua sendo derramado nos dias de hoje, ele também ele vem também como um espírito de disciplina. O espírito de disciplina, ele é nos dado para que a gente entenda que é necessário obedecermos a palavra de Deus e termos a palavra de Deus como regra de fé e prática, entende? Deixa eu só fazer uma lembrança, que como eu vou botar esse vídeo aqui no YouTube para compartilhar com você, porque não dá para compartilhar agora pelo WhatsApp, que eles agora estão cortando, né? Limitando o número de dados que você envia. Nós estamos num programa de discipulado da Igreja Batista Monte Hermon aqui em Teresópolis, e essa aula, né, fala sobre o tópico número 5, né, na parte 2 do programa de discipulado da consolidação, é a lição número 5, chamada Revestidos e Cheios do Espírito Santo. Continuando, então, o Espírito Santo, que também foi derramado naquele dia e continua sendo derramado hoje, que é um espírito de poder e autoridade, o espírito de amor, para termos compaixão pelas almas, também foi derramado um espírito de disciplina. O que eu estava dizendo anteriormente? O espírito de disciplina é justamente para que eu e você possamos compreender que nós precisamos obedecer o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, eu digo sempre o seguinte: você pode consultar livros cristãos, eu opto sempre para livros cristãos, não livros seculares.
A não ser que seja uma literatura, né, de bem segura para se consultar. Porém, uma enciclopédia, alguma coisa assim. Mas quando você vai consultar uma literatura, eu aconselho que sempre consulte literaturas cristãs. E também que tenham também, analise antes de qualquer coisa a questão de você, né, do que você vai pesquisar e o que você vai ler. Porque existem muita literatura ditas cristãs que simplesmente não serve. E o que eu quero dizer? A literatura cristã, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. O que, na verdade, e a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então, quando Deus derramou também um espírito de disciplina sobre nós, Ele derrama esse espírito de disciplina a fim de que nós possamos ser obedientes a Cristo, ao seu mandamento, e mais do que isso, Ele também nos orienta para que nós possamos compreender o que a Bíblia nos diz e também seguir aqueles ensinamentos de Cristo e o que a própria palavra de Deus e o mover apostólico, né, que é o que os apóstolos pregavam, seguiam, porque nesse próprio texto de Atos capítulo 2, diz o seguinte, lá no versículo, acho que 37, 38, 39, 40, até o 42, diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor. E dividiam todos os seus bens com aqueles que necessitavam, né? E também diz que a cada dia o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos. Entende? Então a disciplina, ela está ligada também a isso. A você estar orando, lendo a palavra e também cumprindo o que a própria palavra de Deus diz. Jejuando, se batizando, né? E cumprindo aquilo que é determinado. Participando, não deixando a casa do Senhor, como é costume de alguns, está lá em Hebreus, né? E também a própria situação de não deixar que os ventos de doutrina, né, que vêm de encontro à nossa mente, nos desviem da palavra de Deus. E ainda que um anjo de luz, né, venha e pregue um outro evangelho, seja considerado maldito. Mas como é que a gente entende isso? Através do espírito de disciplina, que é sendo disciplinado através da palavra, estudando a palavra, buscando a palavra, ok? E a conclusão que nós temos aqui, eu vou estar lendo, né? Diz o seguinte: o mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos naquele dia está hoje em nós e entre nós, nos levando a viver e a manifestar o seu poder e seu amor. Poder para pregar o Evangelho e testemunhar de Cristo. Amor para ter a capacidade de sentir pelos homens o que Cristo sentiu. E por fim, disciplina, moderação, equilíbrio e o que não nos falta, o que não nos faz, melhor dizendo, recuar, independente das adversidades. Que possa ecoar em nós as palavras de Cristo ao ser elevado aos céus, mas recebereis poder. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe também aqueles que vão assistir esse vídeo, né? Porque, na verdade, é uma aula do discipulado da Igreja Batista Monte Hermon, né? Aqui em Teresópolis. E ela está endereçada ao Moçânio, mas quem for assistir, que Deus abençoe também. Em nome de Jesus. Graça e paz.